Boa noite, meu nome é Grayson Silva, sou aluno da FATEC Osasco do período tarde. Estarei mostrando nesse vídeo o meu projeto da disciplina de Laboratório e Desenvolvimento de redes 5 do professor Leandro Palha, onde vou estar mostrando a funcionalidade de dois serviços em Linux, o Ubuntu Server, o Gator e o Samba. Só que seria um pouco diferente, pois scripts criados para automatizar esses serviços serão mostrados através do meu navegador, do meu browser, onde eu vou estar habilitando um recurso, um módulo do Apache chamado CGI. Podemos dizer que seria a interface de Gator comum, onde eu vou estar executando meus scripts em shell através do meu navegador. Aqui eu tenho a minha máquina cliente, o Windows 7. Então, se eu estou pingando aqui, por exemplo, o IP do Google, automaticamente aqui ele vai mandar um pacote, porém ele não vai ter a resposta, porque ou ele, de acordo com a configuração que eu fiz aqui na minha placa de rede do meu cliente, o Gator que ele está apontando, ele está desligado, então não vai conseguir se conectar com o externo, com a internet. Se eu dar aqui um IP config, por exemplo, /al, aqui ele aparece minhas configurações. Aqui no caso essa placa no que está configurada como rede interna, e no meu servidor ele tem duas placas. Então eu vou aqui no meu servidor, se eu for aqui no meu servidor dar um IPA, ele vai aparecer aqui duas placas. Essa placa aqui 192.168.15.176, ele está pingando no caso IPs externo. No caso ele está pingando aqui o IP do Google, por exemplo. Se eu dar aqui um ping nesse do Google, ele vai pingar normalmente, porém o meu a máquina cliente ela não está pingando porque está desativado o Gator. Aqui mostra que a máquina está pingando para fora, para minha internet. E aqui embaixo eu tenho um segundo IP. Essa máquina que ela tem duas placas, que está como rede interna. Então basicamente na mesma rede do que a minha máquina cliente. Bom, mostrando aqui o meu serviço. Se eu voltar aqui, está desligado, né? Então vou dar OK. Então basicamente aqui ligou meu Gator através do meu browser. Então se eu for aqui na minha máquina cliente e novamente, deixa eu limpar aqui a tela e pingar, vou dar aqui fazer um comando diferente, -t, para ele pingar de forma contínua o IP do Google. No caso aqui está na internet, esse IP é externo, ele vai pingar normalmente. Por quê? O meu Gator ele foi ativado, ele foi ligado, então mostra que está pingando. Então se eu desativar aqui, por exemplo, vou voltar aqui, está ligado, então eu vou desativar. Deixa eu mostrar aqui a minha máquina, desativar, aqui vai parar de pingar.
Então percebe-se que aqui no caso foi desligado meu Gatorade e aqui está mostrando que a máquina perdeu a conexão de pingar para fora. Em outras palavras, como minha máquina não tivesse internet, por exemplo, que o Gatorade que ela está apontando na configuração de rede da placa da minha máquina cliente é o Gatorade, é o IP que representa o Gatorade dessa rede interna aqui, por exemplo, que esse Gatorade seria a saída para o externo, para a internet, através do IP do meu servidor. Seria essa segunda placa que está, está como interno. Então, se eu voltar aqui novamente e ativar meu Gatorade, vou aqui ligar e automaticamente aqui ele volta a funcionar, mostrando que está funcional o meu serviço. Agora vou estar mostrando aqui agora. Só que antes de eu mostrar o Samba funcionamento, vou mostrar meu código do meu Gatorade. Aqui no caso eu tenho uma página HTML, criei aqui um formulário. Aqui seria o tipo de entrada desse formulário, seria o rádio. Seria uma forma de eu selecionar qualquer opção que eu quero. Aqui no caso eu tenho duas opções, ligar e desligar, e automaticamente quando eu vou enviar, porque antes dessa entrada aqui, porque acontece, eu tenho a primeira entrada HTML que vai ter aí para me escolher qual é a opção que eu quero configurar. Aí está entre essas configurações o Samba e o Gatorade. Aí automaticamente vem para essa página aqui. Aí a opção que eu escolhi foi essa, gerenciar, porque acontece, essa aqui vai determinar como eu vou determinar que o meu Gatorade esteja, seja ele aplicado as regras ou não, desligado ou não. Aqui no caso ele vai aqui mostrar as opções, essas duas opções aqui, quando eu escolho essa opção gerenciar, que é ligar ou desligar. Aí mostra que depois desse código eu escolho, ele vai para esse segundo código aqui. Aqui no caso ele está recebendo aquele primeiro código as informações. Aqui no caso ele está lendo a tripa. Essa variável aqui ele está fazendo aqui uma filtragem através do cut e armazenando aqui as informações de acordo com que eu escolhi aqui, por exemplo aqui ligar ou desligar. Então se a opção no caso ele mostra que a opção escolhida é desligar, por exemplo, ele vai seguir um caminho. Aqui no caso aqui ligar ou desligar, na verdade, né? Aqui no caso ele vai seguir um caminho. Por exemplo, aqui no caso tem duas opções, ligar ou desligar. Quando eu clico OK, vai definir, de acordo com a opção escolhida, vai definir aqui se eu vou aplicar ou não as minhas configurações. Se eu desligar, não aplica. Se eu ligar, ele vai aplicar as configurações de Fyron no IP Tables. Aí que acontece? Aqui no caso, aqui eu tenho a opção de desligar ou ligar. Então a informação que vem daquele primeiro código ele vai armazenar na variável OPC, e automaticamente aqui ele vai, através desse formulário aqui, ele vai apresentar uma ação, tanto ligar ou desligar. E aqui já é o meu último código, que aqui já mostra as regras
as regras sendo aplicadas. Aqui no caso está recebendo aqui novamente os dados na tripa, armazenando na variável PC, e aqui no caso, se foi desligado, ele vai seguir uma ação. Se for ligado, ele vai aplicar aqui as minhas regras no Fyron. Bom, aqui está o meu servidor Samba. Vou estar criando aqui meus compartilhamentos. O primeiro compartilhamento que eu vou estar criando seria o aluno 1, primeiro compartilhamento, no caso comentário estudante. O usuário vai ser Paula, a senha 123, o diretório vai ser Paula 2021. E aqui no caso ele pergunta se eu quero dar leitura de escrito para esse compartilhamento, esse usuário. Se eu enviar aqui, já aparece aqui o meu compartilhamento criado. Vou criar aqui um segundo rapidamente. O compartilhamento aluno 2, estudante 2. E aqui no caso meu usuário seria Leandro. A senha é 123 também. Vou aqui criar a pasta Leandro e vou dar a permissão de leitura e escrita para ele. Avanço aqui, foi criado automaticamente os dois. Bom, aqui no caso tem a máquina cliente, vou fazer um teste. Se eu dar aqui o comando cat /etc /pswd, ele vai mostrar aqui meus usuários criados. Aqui no caso ele mostra que o usuário Leandro foi criado com sucesso e a usuária Paula. Então aqui para limpar. Agora se eu for aqui barra home, dar um ls, aqui no caso tem algumas pastas que eu tinha criado em outro momento para teste, mas aqui no caso tem a pasta Leandro 2021 e a pasta Paula 2021. Vou mostrar aqui na prática o serviço de funcionamento. Vou acessar aqui o meu servidor Samba. Aqui no caso ele pede o usuário, vou testar aqui com a Paula primeiro. Automaticamente aqui aparece aqui os compartilhamentos, aluno 1. Vou dar aqui criar uma pasta, na verdade. Nessa pasta aqui eu vou criar aqui um documento qualquer. Criar aqui um documento qualquer. Vou digitar qualquer coisa nesse documento. Vou clicar aqui, salvar. Salvou o documento. Vou fazer logoff aqui para testar com o usuário Leandro. O sistema ele não aceita fazer na mesma sessão acesso para dois usuários, pelo menos nessa configuração aqui, que é uma configuração bem simples que eu fiz. Ele não aceita, tem que fazer logoff aqui. Logar novamente no sistema, ele vai fazer o logoff. Agora eu vou acessar aqui com o usuário Leandro. Aluno 2, que é o compartilhamento que eu determinei para ele. E aqui eu vou criar um documento qualquer aqui, só para mostrar que está funcionando. Aqui. Deixa eu ver aqui novamente. Voltando aqui. Testar aqui a pasta, tá
pasta de compartilhamento do Leandro. Vou executar aqui um serviço qualquer, aliás, criar um arquivo qualquer. No caso, ele tinha dado acesso negado a primeira vez, não sei o motivo, mas eu restartei o serviço, voltou a funcionar. Mas mostra aqui que está funcional aí as configurações. Aqui rapidamente aqui eu mostrar o meu código. Aqui no caso está recebendo da minha página HTML smb.html. Então está lendo aqui a triplo, os dados que está sendo enviado aqui para essa variável está sendo lido. Aqui no caso está fazendo uma filtragem desses dados aqui, armazenando nessas variáveis, mandando aqui para o arquivo smb.conf, e aqui no caso alguns comandos que ele vai estar dando aqui para poder o serviço estar funcional. Mostra aqui o serviço funcionando. Tenha todos aí uma ótima noite.